Essa é a pergunta que não quer calar. Voltamos com o monstro da inflação, o dragão da inflação, assim como você queira chamar. Ele está realmente corroendo a nossa suada e tão difícil buscar o nosso dinheirinho. O professor Francisco Rosário nos explica para a gente, vai contar todas essas situações que nós estamos vivendo. Professor, primeiro, boa tarde, prazer tê-lo conosco aqui. É complicado, né? Porque o brasileiro continua com o salário estagnado, parado, o tempo inteiro, enquanto essas loucuras de aumento de preço vai cada vez mais consumindo aquele valor de compra dele. É isso mesmo? Boa tarde. É verdade. Boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo. Wilson, o problema hoje é esse que você tocou. Quer dizer, a gente tem um aumento que ainda não é que é de longe, muito distante do que a gente viveu no país há 30 anos atrás. Nós tínhamos inflação aí de 80%, às vezes ao mês, foi quando a gente entrou o Plano Real e debelou isso. E hoje a gente tem a previsão desse ano, é 7% ao ano. O que ocorre é que nem sempre esses 7% é a média, né? Então, tem famílias de classe mais baixa, com renda familiar, por exemplo, até R$5 mil, que estão sofrendo um impacto enorme, renda familiar, né? Então, todo mundo da família, uma renda até 5 mil, esse pessoal que tem até 30% no consumo de alimentos, por exemplo, eles estão sofrendo um impacto porque os alimentos foi que tem recebido a pressão da inflação desde 2019. Quando você fala essa renda familiar, é o seguinte, moram 5 pessoas, cada um ganha um salário mínimo, isso, somados dá 5 mil de renda dentro dessa casa. Dentro dessa casa, exatamente. Tá. E aí eles acabam sendo mais prejudicados por isso. Essa turma que recebe abaixo de 5 mil. Aí um detalhe, quem é que recebe na família mais de 5 mil? Apenas 5% da população. 5 mil abaixo é 90% a 95% da população. Então, a maioria da população está sofrendo muito com essa alta de preço. E os salários, de um modo geral, não vêm sendo recompostos pela inflação nos últimos anos. Então, esse caldo aí tem impactado bastante no nosso bolso, né? Quando isso vai parar, já está diminuindo. Veja, o ano passado foi 10%, né? A inflação de 2021. Esse ano, no caro, estão precificando para 7%. Está caindo. Entendi. Só que até que fique totalmente debelado, a gente vai sofrer ainda um bocado. Pelo menos mais de um ano, né? Porque isso não é uma coisa, não é como na casa da gente, que você economiza uma coisa e no outro mês já está. Isso é uma coisa que vem aos pouquinhos. Os mecanismos econômicos, por exemplo, taxa de juros, para conter a inflação, ele leva aí de 6 a 8 meses para surtir efeito. Então, se houve um aumento de juros hoje, daqui a 6 a 8 meses é que vão ter os primeiros efeitos dessa alta de hoje. Caramba, é difícil, é muito complicado. Nós estamos sentindo mesmo na pele. Por que vocês falam sempre que essas pessoas que ganham de 5 mil abaixo, elas é que sofrem mais? Por quê? Porque elas não têm como avançar ou não têm reserva, é isso? Não, porque essa faixa de renda mais baixa da população, a inflação tem um núcleo de inflação, né, que são alguns bens mais consumidos no Brasil todo, tipo uma cesta de maior consumo, e outros itens que vão impactando. O núcleo da inflação é mais consumido, quer dizer, aquilo que realmente pesa no bolso do brasileiro é mais consumido em termos de gasto mensal da família pelas classes mais baixas: alimentação, transporte e moradia. Então, esses 3 preços é que estão impactando fortemente, principalmente alimentos, né, nos últimos anos. Do ano passado, do final do ano passado para cá, a gente está vendo os combustíveis aí estourarem, né? Verdade. E o dólar está baixando, está enfim, isso tudo, e a gente não sente o combustível também reduzir. O gás baixou R$2 e pouquinho, está enfim. É muito pouco, não é? Eu vou falar um termo técnico aqui. As estruturas de mercado. Eu acabei de dar aula hoje na universidade falando sobre isso. O que acontece? Em mercados com poucas empresas ofertando, no caso dos combustíveis, por exemplo, é difícil recuar preço, entendeu? É sempre para cima? Sempre para cima. Isso é teoria e várias observações ao longo de mais de 100 anos. O salário da gente fica parado. Por que não vai para cima também? Pois é, mas quem tem poder
Difícil, professor. Professor, eu vou votar em você. Muito bem, vamos fazer o seguinte, tem perguntas, tem pessoas querendo participar com a gente, não explica para a gente. Vamos ver então quem faz a primeira pergunta para o professor Francisco Rosário. Quem faz a pergunta para o senhor é o Lucas Souza, do Barro Duro, professor. Ele pergunta o seguinte, professor, é possível economizar diante desse aumento? Dos aumentos, né? O que a gente tem que ver é o que é que a gente está consumindo mais dentro de casa. Tudo é planilha, infelizmente. Planilha que eu falo não é nada sofisticado, é uma folha de papel e anota o que é que você está consumindo. Isso dá efeito mesmo, né? De você anotar, por exemplo, feijão, arroz, dois sacos, 3 sacos, eu gastei tanto, vamos diminuir, vai economizar. É assim que funciona? É porque você está vendo, né? Aquilo que os olhos não veem, o coração não sente e o bolso muito menos. Às vezes você não perde o controle. Quando você bota no papel, isso acontece comigo, quando eu não boto no papel, você termina estourando e esse mês passou, por quê? Porque você não separou. Né? Tem famílias que conseguem ter mais de um cartão de crédito, que eu não recomendo, mas quem tem mais de um... Aí pega um cartão de crédito, vou botar só com esse aqui combustível. Né? Aí começa a fazer as contas de casa separadas para poder ter esse controle. Eu faço isso, então estou fazendo certo. Eu tenho um cartão só para combustível. Só para combustível, nada, outro para feira. Eu controlar. Exato. Eu saber o quanto mais, quanto menos, então ali eu sinto. Outro só para supermercado. Isso, exatamente. Mais ou menos. Esse aí eu não recomendo, porque se você não tiver esse controle, que nem todos têm, você pode se perder, né? E cartão de crédito não é renda. E é difícil, né? Você pagar aquele mínimo, já viu que está perdido, é bola de neve. Exatamente. Não acabar. E a segunda coisa é pesquisa, né, Wilson? Como se livrar desse aumento? Pesquisa. A questão dos peixes agora que você colocou, pesquisa. Pesquisa e, infelizmente, perder um pouco de tempo e gastar sola de sapato para poder rodar na cidade, vai de bicicleta, vai de alguma coisa, mas fazer pesquisa para poder economizar. E tem muitas pessoas que estão mudando as marcas. Por exemplo, quando estava uma condição razoável, tinha aquela marca que ele talvez goste mais, seja mais saborosa, mas aí agora está buscando marcas que não sejam tão famosas, com um preço mais embaixo, para não deixar de usufruir daquele produto também. Isso é uma... Exatamente. Isso é tão forte que, por exemplo, muitas marcas que eu falo, nome de supermercado agora, estão mudando para os famosos atacarejos. Porque os atacarejos não tem as marcas tão famosas, mas tem uma segunda linha do mesmo fabricante. Às vezes é o mesmo produto, só muda a marca. Né? Então, o preço mais em conta. E o preço mais barato. É pesquisa, perceber essas coisas para poder sobreviver a essa quadra que está muito difícil. Dificílimo. Muito bem. Vamos para a segunda e última pergunta de hoje para o professor Francisco Rosário. Quem pergunta para você, professor, é a Marília Almeida, lá da Massagueira. Quais foram os itens, professor, mais afetados por esse aumento da inflação? Olha, a inflação de março, ela foi um estouro. Foi a mais alta desde 1994, né, que foi em junho de 94, tivemos julho, o Plano Real, né? Então, foi a mais alta que teve para um mês de março. Quando agora a gente foi ver o que é que o pessoal abriu, o que é que afetou combustíveis. Tudo que foi da Petrobras afetou gás de cozinha, combustível, gasolina, óleo diesel, gás veicular, e aí impacta no etanol. O etanol, o ano passado, a despeito que o país é um dos grandes produtores mundiais, a gente teve um aumento de 62%. Caramba! No ano passado inteiro, né? No 2021. Então, esses preços de transporte afetam um item das famílias, que é transporte, e como tudo é transportado em óleo diesel, porque é caminhão, se o óleo diesel aumenta, o frete aumenta e os outros produtos todos vão na embalagem. Também, naquele efeito cascata. Exatamente. Que coisa. Que Deus nos ajude e que a gente consiga continuar fazendo um papel que o brasileiro já tinha até esquecido um pouquinho antes, que é pesquisar. Antes do Plano Real, era uma coisa absurda. Aquelas maquinetinhas trabalhavam praticamente todos os dias, todas as semanas. E a gente tinha esse hábito de pesquisar bastante ou de comprar uma quantidade grande para poder conseguir economizar no final do mês. Isso tem voltado a acontecer, né? Isso tem voltado, os grandes supermercados, que é uma característica brasileira, exatamente porque as pessoas recebiam salário, como sabia que uma semana depois desvalorizava muito, iam todos no fim do mês fazer as suas compras de mês, né? Então tinha que ter grande loja para caber muita gente e ter muito produto. A gente tinha esquecido isso nos últimos 30 anos, né? E nos últimos 4
a gente tem sofrido e essa prática de fazer feira de mês, de comprar tudo de uma vez tal, e os grandes supermercados têm voltado porque as pessoas sabem que no fim do mês o salário que recebeu no começo já não está valendo a mesma coisa. Pena, terrível, voltar essa inflação terrível. Quem já viveu sabe o desespero que é. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. É muito importante a gente ter esse norte, ter essa noção de explicando os detalhes que a gente consiga driblar, né, para sobreviver nesse momento. E quem quiser seguir o professor Francisco Rosário também é fácil. Coloca aqui, por favor, gente, ó, vai passar aqui o Sururu Talks, @Sururu Talks, tá? Você vai poder interagir com ele, bater um papo, tem vídeos lá também, você pode sugerir, olha aí, exatamente. Hoje tem um vídeo já. A semana passada eu falei que ia fazer à tarde. Hoje já está lá. Quem quiser assistir. E apontando assim, está o seu Sururu Talks aqui, ó. Sururu. E agora, vai, professor. Outro lado. Isso, aí. Agora aqui. aí, Sururu Talks. Você fala com o professor Francisco Rosário e vai poder até sugerir assuntos a serem debatidos aqui no Explica Pra Gente. Participe, tá bom? Professor, abraço, sucesso. Até a próxima. E até a próxima. E vamos rezar que tudo dê certo. É isso. Que Deus nos ajude, nos acuda. Pois um abraço, professor. Tchau, tchau. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa também para o senhor, para toda a sua família. Muito obrigado pela participação. 13 horas em ponto, gente. Não está fácil, não. É segurar o bolso e, olhe, botar o cartão de crédito aqui na boca. É como o Rambo, né? Quando você for fazer compras. Amarra aquele negócio aqui na cabeça, né, diretora? Bota aqui o cartão de crédito aqui, ó. Aqui. É faca na caveira. E vai para dentro do supermercado e aqui pesquisando e lá vai com aquela confusão. É difícil. Importante.